Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, dando sequência ao estudo da lição do terceiro trimestre, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias, estudaremos a lição de número 7, para o dia 16/8/2020, cujo título é O Povo de Deus deve separar-se do mal. Amém, queridos irmãos? Para tanto, nós faremos a leitura do texto áureo da nossa lição, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 17, que diz: Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática nos diz o seguinte: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe, o texto base desta lição, Esdras capítulo 2, versículos 59 ao 62, logo após capítulo 4, versículos 2 e 3, por fim, Esdras capítulo 6, versículos 2 ao 4. Esdras 2:59 nos diz o seguinte: Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Esdras capítulo 4, versículo 3. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Capítulo 6, versículo 2. E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Meus irmãos, na lição de hoje
iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciariam em Jerusalém depois dos anos no cativeiro na Babilônia. Ali, eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, mas agora, retornando para Jerusalém, iriam viver uma vida comunitária segundo a lei de Deus, conforme a vontade de Deus. O comentarista, ele traz como ponto central desta lição o seguinte: a comunhão plena com Deus exige santidade. Repetindo, a comunhão plena com Deus exige santidade. O povo retorna para Jerusalém. Eles reconstroem os muros e agora vão se preocupar em reconstruir o templo. Mas isso não é suficiente. O que Deus quer mesmo é uma vida santa, de total entrega ao Senhor Deus. Para tanto, o comentarista já vem trazendo logo no primeiro tópico da lição que só os judeus retornariam para Judá. Mas este retorno, ou neste retorno, nem todos voltariam. Havia alguns critérios a serem seguidos. No primeiro momento, o primeiro critério que nós vamos destacar é que eles deveriam provar a linhagem. Exatamente. Para uma pessoa ser considerada apta a fazer parte do grupo que estava cativo e deveria voltar para Jerusalém, deveria provar sua linhagem. Ou seja, deveria provar que realmente era de Israel. Era um judeu puro. Na primeira triagem, quando eles começam a fazer levantamento, observar quem realmente era judeu de fato, foram excluídas 652 pessoas. Esse critério era tão minucioso que até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados e considerados como imundos. Além do mais, além de provarem esta linhagem, eles também vão observar que não podia haver nenhuma mistura. O que é que isso significa? É simples. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos, durante o cativeiro na Babilônia, também não faziam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Absolutamente somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Por qual razão? Porque Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Por quê? Porque não pode haver comunhão da luz com as trevas. Mas aqui, nós precisamos destacar uma coisa muito interessante. Quando Deus faz esta exigência, não é porque havia preconceito. Não era preconceito, repito. O que Deus quer com isso é manter a pureza dos filhos de Israel. Pureza, primeiro, moral.
depois pureza espiritual. Aqui é muito mais do que uma questão puramente racial. O que Deus quer é manter a pureza moral do seu povo, tendo em vista que as nações pagãs viviam mergulhadas no pecado e na imoralidade. Deus, portanto, quer manter o seu povo puro, moralmente falando e espiritualmente falando. Pois lembremos-nos que o cativeiro babilônico ele vai iniciar com uma destruição, com a total destruição dos muros de Jerusalém e também com a destruição, com as ruínas do templo, quando Nabucodonosor e seus soldados vão, na verdade, saquear os utensílios da casa de Deus. Ali começa o cativeiro babilônico. Agora, os filhos de Israel estão retornando para Jerusalém, ou seja, inicia-se o processo de reconstrução já no retorno, e com o retorno destes filhos de Israel, é com estes com quem Deus quer contar, é com Israel com quem Deus quer contar para alcançar os outros povos com a sua bendita salvação. Portanto, deixemos muito claro, não é preconceito, mas é Deus zelando pela pureza moral, ética e espiritual. Moral, étnica, melhor dizendo, e espiritual do seu povo, que serviria de ponto de partida para a salvação dos homens. Por isso, só os judeus retornariam para Judá, sem mistura, sem paganismo, sem imoralidade. Aliás, eles aprenderam a lição no cativeiro, banindo dentre eles a idolatria, que daqui a pouco nós veremos num ponto mais à frente. E aqui nós sintetizamos este tópico dizendo que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Isso aqui é uma verdade que ecoa ao longo dos séculos, principalmente nos dias de hoje. Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. Já no segundo tópico da lição, o comentarista vai destacar que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Mas quem eram os samaritanos? Bem, os samaritanos só apareceram na história depois do ano 721 a.C., quando Israel, por causa dos seus próprios pecados, foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do norte foram levadas cativas à Síria. Por ordem do rei da Síria, trouxeram povos pagãos para habitarem nas cidades de Samaria. Depois de algum tempo, quando estes povos já estão habitando essas cidades de Samaria, o rei da Síria, ele envia um sacerdote de Israel, que deveria ensinar a estes povos que habitavam agora nas cidades de Samaria, ensinar-lhes o temor de Deus. Assim, depois que o sacerdote transmite-lhes tais ensinamentos de obediência ao Deus de Israel, os samaritanos passaram a temer ao Senhor. Contudo,
eles continuaram servindo aos seus deuses. Ou seja, eles aceitaram o ensino do sacerdote de Israel, mas não abdicaram, não abriram mão da prática da idolatria. No segundo tópico da lição, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Perceberemos claramente que, quando os judeus começam a reconstrução do templo de Jerusalém, do templo em Jerusalém, os samaritanos eles vão oferecer ajuda. Aparentemente, eles querem prestar ajuda, são tão prestativos. Todavia, os filhos de Israel, os judeus, já haviam aprendido o suficiente para saber que não deveriam aceitar tal ajuda, pois, assim como fizeram na reconstrução dos muros, eles rejeitam firmemente tal cooperação. Aliás, a Bíblia, a palavra de Deus, ela declara que devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Confira comigo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3, 4 e 5. Se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. É uma ordem expressa do apóstolo Paulo. Aliás, igualmente nós vamos observar que também devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Mais uma referência, ainda a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições que da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Outra recomendação é que devemos nos afastar daqueles que causam divisões. Olha que coisa interessante. Devemos nos afastar, inclusive, daqueles que causam divisões. Romanos 16, 17 e 18. Segunda Epístola de Pedro 2, 10, 13 e 18. Judas, versículos 12, 18 e 19. Além do mais, nós vamos perceber também que depois disso, quando os samaritanos não logram êxito, eles percebem que precisam mudar de estratégia. Eles querem a todo custo se infiltrarem no meio do povo de Deus. E o que é que eles vão fazer? Eles agora procuram aparentar-se com os judeus. De que forma? Os samaritanos, a partir de então, eles vão se casar com as filhas dos judeus e vão dar suas filhas aos judeus em casamento. Uma estratégia. Inclusive, alguns judeus caíram nesta armadilha. Este assunto, o comentarista pontua aqui,
é tão sério, é tão importante, que vai ser tratado especificamente na lição de número 12. Portanto, vamos avançar e chegar ao quarto subtópico do segundo tópico. Os samaritanos, depois que percebem a total rejeição, eles vão se tornar inimigo dos judeus. Os samaritanos vão se tornar inimigo dos judeus, em primeiro lugar, por causa da inveja. Antes dos judeus chegarem a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança naquela região. Quando os judeus chegam ali, eles passam a sacrificar, a adorar ao único e verdadeiro Deus. A atenção dos habitantes daquela região de imediato se volta para os judeus. Com isso, os judeus perderam a posição privilegiada e encheram-se de inveja. Passaram a odiar os judeus por causa dessa inveja. Um outro detalhe é que os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam, desfrutariam do mesmo prestígio que os judeus desfrutavam. Portanto, quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. E assim nós sintetizamos este tópico afirmando que os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que os judeus. Mas já no terceiro tópico da lição, nós vamos ver Deus exigindo santidade do seu povo, como eu falei lá atrás. Não era suficiente reconstruir os muros. Não era suficiente reconstruir o templo. Era preciso que o povo vivesse em santidade diante de Deus. Por isso que, quando eles retornam do cativeiro, eles vão se separar do mal, afastar-se do mal. Aliás, quando nós nos afastamos do mal, assim como os filhos de Israel, os judeus neste período, percebemos facilmente que a bênção de Deus nos acompanha, assim como a bênção de Deus acompanhou a todos os judeus. E eles conseguiram concluir a construção do templo. E quando eles reconstroem, eles observam e chegam à seguinte conclusão: foi Deus quem fez esta grande obra. A bênção de Deus. Aliás, pensando na santidade exigida de Deus para conosco, de nossa vida, nós vamos observar que, quando Josué preparou-se para atravessar o Jordão, ele sabia plenamente da importância da santidade. Aí ele vai convocar o povo e vai dizer: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós, no meio de vós. Precisamos urgentemente viver em santidade para que o Senhor faça maravilhas no nosso meio. Na sequência, nós vamos perceber que, neste processo de exigência de santidade de Deus para com o seu povo, uma certa feita, o anjo do Senhor visitou o acampamento dos filhos de Israel. Em que período isso se deu? Bem, antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué
teve o privilégio e recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta do anjo para ele foi a seguinte: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. A exigência de Deus para a nossa vida é santidade diante dele. Na sequência, no quarto subtópico, Israel chegou a ser derrotado pela pequena cidade de Ai por causa do pecado de um homem. Nós estamos falando do pecado de Acã. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. O Senhor também vai dizer: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado. E então disse a Josué: levanta-te e sobe. Olha que te tenho dado na mão o rei de Ai, e seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Por causa do pecado de um homem, Israel perdeu a batalha para uma pequena cidade. Mas quando eles arrancam o pecado do meio, Deus entrega os inimigos nas mãos de Josué e do exército de Israel. Por quê? Porque Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. A mesma verdade se repete nos dias de hoje. Queremos ver Deus trabalhando no nosso meio. Queremos ver Deus operando maravilhas no nosso meio. Mas não nos lembramos de buscar a Deus em santidade, de rogarmos a Deus a sua misericórdia. E assim, nós concluímos este tópico dizendo que Deus espera que seu povo sempre em comunhão com Ele esteja e vivendo separado do mal. No quarto tópico da lição, nós vamos observar que devemos manter uma vida de separação do mal. E foi isto que os filhos de Israel fizeram, os judeus fizeram, separando-se do mal. Eles vão literalmente manterem-se afastados, separados dos samaritanos. Na verdade, se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, porém, depois teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Inclusive, iriam participar do culto dos judeus e iriam afastar a presença do Senhor do meio dos judeus, uma vez que Deus não se une à idolatria. Na prática da idolatria, eles fariam com que a presença de Deus se afastasse do meio do seu povo. A Bíblia, inclusive, neste processo de vida de separação do mal, vai nos mostrar exemplos de servos de Deus que em algum momento, por algumas razões, duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Asaf, por exemplo, escreveu dizendo: na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência.
Em algum momento da sua vida ele chegou a escrever e a pensar isso. Contudo, Deus lhe deu provas suficientes de que sim, vale a pena manter-se separado do mal, buscando a comunhão com Ele, com Deus Todo-Poderoso. Quando Asaf reconhece isso, quando Asaf entende isso, ele volta a escrever, só que agora ele vai dizer: todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. Malaquias, ele vai responder a alguém que dizia ser inútil servir ao Senhor. O que é que ele diz? Ele diz: há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Portanto, vale a pena sim ser fiel a Deus, viver em santidade e separar-se do mal. Além do mais, devemos buscar esta separação do mal para vivermos conforme a vontade do Senhor. Olha o que Pedro vai dizer: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. Não é concupiscência, mas concupiscências, desejo desenfreado dos homens. Mas para que vivais segundo a vontade de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável, é a nossa santificação. Primeira Epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 4:3. Aliás, santificação aqui significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus. Devemos, portanto, sempre muito desejar ser agradáveis a Deus. Devemos desejar ser sempre agradáveis a Deus. Quando nós buscamos viver sempre agradando a Deus, nós vamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, em toda a nossa vã maneira de viver, buscando a santificação, guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável aos olhos de Deus, à sua vista. Aliás, quando nós vivemos separados do mal, agradando a Deus em santidade, buscando a santificação, bênçãos de Deus acompanham aos que vivem conforme a vontade de Deus. E quais são as bênçãos de Deus? Em primeiro lugar, Deus garante plena vitória contra os ataques do diabo. Além disso, o crescimento espiritual de todos que agradam a Deus é garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se separados para serem usados por Deus em sua obra. Só estas bênçãos aqui já são suficientes para nos motivarem a buscarmos cada vez mais, agradando a Deus em toda a nossa maneira de viver. Mas o comentarista ainda faz questão de dizer
que, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para a bênção maior, que é o arrebatamento da igreja. Aleluia! Portanto, vale a pena viver no centro da vontade de Deus. E assim nós sintetizamos este quarto tópico dizendo que devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em absolutamente tudo. Portanto, concluindo esta lição, nós afirmamos de forma muito clara que a Igreja de Cristo, assim como os judeus fizeram, precisa afastar-se do mal e dedicar-se a Deus de corpo, alma e espírito. Por hoje é só, queridos irmãos. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue guardando a tua vida. Próximo encontro, próxima lição, nós falaremos sobre as causas da desunião que devem ser eliminadas. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.